Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Space Jam, um novo legado que tem créditos de direção para o Michael Dilley, já vou falar mais sobre isso, lançamento da Warner e uma boa prova de como a Warner não valoriza seus próprios personagens. Desperdiçaram uma grande oportunidade com essa sequência. Parece que alguns executivos e produtores envolvidos não se interessaram tanto assim na história, queriam na verdade fazer uma grande propaganda da Warner, por isso que temos várias referências a filmes, a personagens carismáticos do estúdio. A ideia é mais ou menos essa: entrega qualquer coisa, mas enche de easter eggs. Enche porque o público vai adorar. A sequência foi confirmada em 2014, um longo tempo de trabalho com o roteiro, e com um mês de filmagens, o então diretor Terrence Nances abandonou o projeto. Na época da substituição dele pelo Lee, nós tivemos vários relatos de diferenças criativas do diretor com a Warner, que agora faz todo sentido. E eu não vou direcionar a culpa desse fracasso para o Lee, porque nós temos um histórico muito grande de interferências criativas de executivos da Warner em determinadas produções. Muitas vezes eles abrem mão de uma sessão de teste que seria tradicional da indústria para se voltar apenas para a opinião de executivos. E aí o executivo diz o que o público vai gostar ou não. Nós temos vários outros exemplos de conflitos criativos com produtores e executivos ligados à Warner em um determinado filme. Tradicionalmente o diretor é demitido ou um produtor também acaba sendo afastado. E aqui, na minha visão, eles conseguiram a proeza de estragar Space Jam, não pelos personagens envolvidos, eu adoro o Looney Tunes, mas pela falta de comprometimento com o próprio produto. Space Jam, de 1996, foi um filme que eu assisti muito na minha infância. O timing de produção foi excelente e conseguiu envolver o maior jogador de basquete de todos os tempos com os carismáticos personagens da Warner. Tudo bem que a partir de Space Jam a Warner aproveitou a oportunidade para várias ações de marketing, mas isso ocorreu graças ao sucesso do filme, diferentemente da sequência que coloca contratos publicitários em primeiro lugar. E eu digo para vocês, a ideia não era ruim. Eles chamaram LeBron James, ídolo, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Tinha que ser ele. É claro que você tem que dar um desconto em um filme desses, você não está interessado no talento do LeBron James como ator, mas sim na participação, no que ele representa, e a partir disso existia potencial para construir um bom filme junto com os Looney Tunes. Mas infelizmente nem a nostalgia salva. Apesar de um grande número de referências a outras franquias da Warner, o que foi feito com essa história é criminoso. Audi Rhythm, interpretado por Don Cheadle, sequestra o filho de LeBron James e envia o jogador para o mundo virtual da Warner. Para conseguir sair dessa situação e recuperar seu filho, James precisa vencer uma partida de basquete e se alia aos Looney Tunes, apesar das trapaças de Audi. Bom, o filme tem 6 créditos de roteiristas, eu tenho certeza que outros nomes estiveram envolvidos, que só não foram creditados por não cumprir os requisitos mínimos do sindicato. Isso é um grande indicativo de que a história foi trabalhada em blocos. E na introdução, eu notei um alinhamento a Space Jam de 96, até fiquei curioso, pensei que poderia dar certo. Mas definitivamente não foi esse o caso. Por vezes eu sinto que a Warner atual tem vergonha da Warner do passado, e isso se reflete muito no aproveitamento dos Looney Tunes nesse filme. Existe uma nova construção do teor de humor para amenizar a história, trocando características de personagens, sem contar também na menor participação de alguns. Esse é o primeiro filme com Looney Tunes no cinema desde Back in Action, de 2003, que não conseguiu bons resultados de bilheteria, e eu estava com saudades, eu gosto muito dos personagens, mas o roteiro não aproveita o carisma deles, o roteiro não dá atenção devida pros Looney Tunes. Parece muito mais que se contenta aproveitando apenas a imagem. Várias referências a franquias populares da Warner são feitas. Se eu tivesse que marcar o ponto positivo de Space Jam um novo legado, seria justamente esse, a interação dos personagens com o LeBron James. O trabalho em 2D indiscutivelmente é muito bom, eu tranquilamente assistiria um desenho caso tivesse uma história do LeBron James com personagens de Looney Tunes, Batman, Superman, entre outros. Então, durante cerca de 1 hora a proposta é circular, nesse universo existe uma notória dificuldade de avançar uma história, e eu penso que isso ocorre porque o jogo de basquete é o menos importante. Nós temos um péssimo arco que envolve o antagonista, uma organização totalmente confusa. Parece que o único objetivo real é mostrar como o catálogo da Warner é fantástico, como se fosse um filme propaganda. Raramente um personagem do Looney Tunes tem espaço suficiente para articular uma linha de diálogo que lembre dos velhos tempos. A tendência é de esquecimento de personagens, sem contar na mudança de características e também em casos de exclusão, o que é uma pena. Na transição para o 3D, eu sinto que o maior trunfo foi de trazer também cenários digitais. Por vezes, a interação de humanos com o 3D gera certo estranhamento. Tom e Jerry desse ano é uma boa prova recente.
Aqui, tirando uma que outra cena, a imersão é positiva, mas isso não justifica um orçamento de 150 milhões de dólares. 150 milhões de dólares para um filme que, na minha opinião, tem os seus melhores momentos no bom e velho 2D. O lado emocional envolve uma história de busca pelos seus sonhos, mas o roteiro é sofrível. São diálogos atirados de qualquer forma, apostando apenas no carisma de Looney Tunes e de outros personagens da Warner. E como a escrita provavelmente foi feita em blocos, por exemplo, algum responsável pelo universo Warner, outro por LeBron James, outro pelo antagonista, faltam conexões básicas, falta uma coerência. Além disso, nós temos uma série de questões absurdas e, para mim, a questão da nostalgia não acabou amenizando esse grande fiasco. Eu fiquei pensando, na verdade, poxa, eles demoraram tanto tempo, conseguiram o LeBron James no filme e entregaram isso? E agora vem a questão chave pra mim, qual é o público-alvo de Space Jam: Um Novo Legado? Pro fã do filme de 96, eu acredito que o fator nostalgia apenas deve ser levado em conta e mesmo assim, a possibilidade de frustração é muito grande. E mesmo para uma criança que desde cedo tem acesso à tecnologia, olha, eu acredito que as explicações também não fazem sentido, são explicações burras, calibram sempre por baixo. E qual é a desculpa para todo mundo? Pelo menos você vai encontrar os personagens carismáticos que marcaram a sua infância, independentemente da geração. É uma sequência vazia, sem grandes momentos, talvez o maior destaque seja buscar personagens, buscar por mais easter eggs. Eu fecho Space Jam: Um Novo Legado com a nota 3. Infelizmente, a marca desse novo legado para mim é a da mediocridade, e eu sou curioso para ler a opinião de vocês também. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!